hoje eu tenho visto que realmente as pessoas que são validadas são essas pessoas que têm diploma em, eu poderia falar 30 nomes, e aí aparecer alguém e falar outros 30, enfim. E é isso que é ser um bom analista do comportamento. É isso que é ser um bom prestador de serviço. E o pior é isso, quando você fala, né? Você por exemplo, eu falo que eu sou analista do comportamento, eu não trabalho com TEA. Todo mundo assume que eu trabalho com TEA. Claro. Tem outras coisas que analista do comportamento faz? Nem sabia. Eu acho que seria legal listar, né? Educação, clínica, esporte, organização, saúde, políticas públicas, né? Enfim, para citar algumas. Mas para mim tá de novo relacionado à questão do mercado de trabalho, né? Então o pessoal já entra na graduação sabendo, bom, o pessoal que trabalha com análise de comportamento aplicada a casos de TEA parece que sai na frente, sai ganhando mais, né? Porque tem uma demanda maior de trabalho. Tem isso. Então, gente, a BPMC esse ano, né? O encontro da BPMC eu nunca tinha visto tanta gente que trabalhava com TEA, tantas apresentações. A BPMC é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, caso você não conheça. Agora é só a Associação Brasileira de Psicologia Comportamental. Tirou Acho que a medicina saiu do nome, mas continuou na sigla. Entendi. Mas foi um ano diferente, né? Mas eu achei, Cláudio, quando aconteceu isso, eu fiquei aliviada. Porque eles estão lá, assim? E tem uma coisa que é tipo assim, hoje em dia, o que eu mais vejo é o cara que estuda... Ele estuda TEA. É isso que ele estuda. Ele é um analista do comportamento e o que ele vai? Em todos os congressos de TEA. E aí ele só sabe falar sobre autismo, ele só sabe olhar pra coisa que tem autismo. E tipo assim, gente, o mundo da análise do comportamento... Ele não é só isso, é o que você estava falando. Sim. Tem uma parte que é tipo assim, eu quando vejo os caras falando de terapia típica, aprendo um monte. Quando eu vejo as pessoas falando sobre intervenções em qualquer outro contexto, eu aprendo um monte. Quando eu vou nos congressos, inclusive, eu evito ver coisas sobre autismo. Porque eu acho que tem um monte de coisas que eu posso aprender sobre. Em outras, sabe assim? Com outras pessoas, em outros contextos. E eu acho que a gente fica tão... eu não sei se é uma coisa do autismo, eu só sei da galera do autismo, mas talvez seja uma coisa meio generalizada. Mas eu vejo que as pessoas vão pro congresso e elas ficam vendo só aquilo. E gente, tem tanta coisa pra aprender com tantas... Eu converso às vezes, sei lá, com a Joana, que é tipo assim... Ela me fala umas coisas que não tem nada a ver com TEA e já me acende umas ideias, sabe assim? A gente tem trazido o pessoal de clínica para especialização, né, de TEA, porque vamos ensinar análise. É isso, eu converso... aprender análise. Eu converso com a Bia, eu converso com a Clarissa, converso com a Tuane, que também não trabalha necessariamente com isso, e eu falo assim, gente, eu vou aprendendo coisas, sabe? Sim. Porque... ser analista do comportamento, pra mim, não é aprender protocolo. É aprender a analisar o comportamento, né? Entender interações. Exato. Sim. E isso daí que você tá falando sobre... facilita até você poder pensar em novos métodos. Porque, cara, é uma questão de recombinação. Você aprende uma coisa em um contexto, de repente você fala, nossa, tem um problema ali que eu nunca tinha me ligado que existia. Cara, né? Teve uma vez, Henrique, que eu tava conversando com a Najara, você lembra dela, né? Sim. Eu tava conversando com a Najara e a Najara sempre trabalhou com pessoas típicas, enfim... E com análise do comportamento clínica típica, que é uma coisa que pra mim é meio... não são as pessoas que eu convivo normalmente. E aí tava conversando, enfim. E aí a gente tava falando sobre uma outra coisa. E ela tava me contando que tinha uma pessoa que tinha um padrão desse típico padrão, que é você ficar muito sob controle da instrução e pouco sob controle do ambiente. E aí ela tava me contando, porque, enfim, modelos parentais muito direcionativos acabam produzindo isso. Então, quando as pessoas ficam... Quando tem alguém lá que fica assim, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro, a pessoa não aprende a
olhar o ambiente. E eu olhei pra ela e falei assim, mas Najara, você tá falando sobre TEA? Ah, ela falou, não tô, mas poderia estar, né? Eu falei, sim, porque eu vejo a intervenção que as pessoas fazem produzindo isso, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe assim? E eu não tava falando sobre TEA, tava falando sobre outra coisa da vida, com uma pessoa que trabalha com pessoas típicas. Sem dúvida. Sabe? E é isso, às vezes você vai ter isso se, sei lá, você vai estar lendo sobre outra coisa que às vezes não tem a ver necessariamente com a análise do comportamento, mas aí você tem esse insight e você consegue... Acho que é essa a ideia até do pareamento, né? Acho que esse é o primeiro episódio que eu trago 2 analistas do comportamento aqui. Né? Porque no geral vem alguém que é de fora e alguém da nossa comunidade. Assim, mas se você quiser, eu posso fazer o papel do fora da comunidade. Não sei se eu saberia. Quero ver. Quero ver isso também de você. Neutralidade científica. Não, mas é isso. Eu acho que inclusive eu demorei muito pra pensar em trazer um episódio pra discutir TEA, porque eu sabia que se eu começasse, talvez o podcast começaria a se transformar nisso. Uhum. Né? E aí eu ia estar hoje discutindo uma série de protocolos. A cada episódio eu ia estar aqui discutindo um protocolo diferente. Não, e eu acho que é isso. É tipo... Eu acho legal que as pessoas que trabalham com... Porque, vamos lá, Henrique, você sabe que existem 500 podcasts sobre análise do comportamento aplicado ao autismo, né? Sei. E aí é isso. É tipo as nerdice das nerdice. E eu acho que uma das coisas mais legais do pareamento é que ele não é sobre um tema. Ele é pra uma pessoa ver... Pô, eu vi o do Roberto... Eu fiquei, tipo assim, emocionadíssima. Vou deixar aqui nos cards, deixa. nos comentários. Puta, deixa aí. Se você trabalha com TEA e não viu, cara, veja. Porque é isso, é tipo... Tudo que envolve ser analista do comportamento. E era um terapeuta e um ator conversando, né, cara? É muito bonito, né? Isso. Sim. Eu acho muito fera. Sim. Eu acho muito fera. Eu acho que é uma das coisas que eu queria muito que os meus alunos, quando eu dou aula, eu tenho... Às vezes eu fico... Putz, que preguiça de dar aula. Esses dias a Cássia veio. Você vai dar aula semestre que vem? Eu fico tipo, ai, que preguiça. Mas tem um lado que é tipo assim, eu quero muito fazer as pessoas se apaixonarem pela análise do comportamento de verdade. Né? Eu acho que todos nós que trabalhamos ensinando, acho que a gente continua trabalhando nisso pra isso, né? No final das contas, porque pra ganhar dinheiro aqui não é, né? Mas, enfim. Então tem uma parte que é... Eu amo quando eu vejo... Quando eu fui na BPMC e vi um monte de aluno, eu fiquei muito feliz, cara. Sim. Não, eu comentei isso do encontro da BPMC... para dizer que eu acho que está relacionado à questão do mercado, né? Então começa a ampliar muito cursos de formação, as clínicas, começa a virar um negócio muito grande, muito grande, muito grande. Foi a primeira vez que eu estive numa BPMC com tanta gente de TEA. Acho que é reflexo do que está acontecendo, né, no mundo, né? Na nossa comunidade, enfim. A gente olha os congressos internacionais. Nossa, a ABA é só isso. A ABA é só isso. Eu não ia falar o nome, mas... JABA, né? As publicações do JABA. Sim. É TEA. Não, você sabe que tem aqui no canal, eu fiz uma entrevista com o Scott Geller, que ele foi o último editor do JABA antes dele começar a se tornar um periódico só de autismo, né? Ele saiu em 1992. E aí, depois disso, ele falou, cara, agora você conta nos dedos o número de publicações depois disso que não é sobre autismo. Ele falou assim, é super importante o trabalho, mas é que é isso reduz a variabilidade de aplicações. Sim, total. Sim, total. E é isso, e a gente tem... Não é à toa. E eu acho que é isso, tem a ver com reserva de mercado mesmo. Super, né? Encontrar um nicho. O que está sendo rentável. E isso, eu acho que até pra gente poder deixar acho que uma parte importante pra gente falar é qual característica, portanto, que definiria um trabalho de análise do comportamento aplicada a pessoas neurodivergentes com TEA. Assim, tem alguma características que você fala, cara, isso aí seria muito importante ser pautado nesse tipo de trabalho? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que tem... Pra mim tem a parte primordial,
Você está perguntando assim, o que caracteriza um trabalho analítico comportamental para pessoas com autismo? Isso. Porque eu acho que a gente conseguiu, vou falar assim, era uma pergunta que estava lá em cima, na lista. Mas que eu adorei ela poder vir depois. Sabe por quê? Porque agora a gente já foi falando de tantas coisas, né? É quase como o Skinner escreve. O Skinner vai falando de tudo que não é. Pra ele chegar no final do texto e falar assim, cara, eu acho que é isso aqui que eu tô pensando, sabe? É verdade, a gente falou várias coisas que não são. Mas eu acho que pra mim tem a ver, acima de tudo, com uma concepção filosófica sobre o que é comportamento mesmo. No final das contas, por isso que eu acho que assim, pegar um cara que é psicanalista, eu conheço, mas eu sabia que tem uma pessoa que se formou comigo que era psicanalista, sei lá, e abriu uma clínica de TEA. E eu não acho possível uma pessoa que não... Pode ser de TEA, mas usando psicanálise ou usando análise de comportamento aplicado? Não, ela estava usando análise de comportamento aplicado. Ah, tá. Porque daí vende, né? Sim. Senão não vende, então, enfim. Mas, pra mim, o que define o trabalho do terapeuta analítico comportamental é ser analista do comportamento, pra ser bem sincera. Eu acho que tem várias outras coisas, do tipo, se preza muito pelo tipo de procedimento, a gente consegue descrever os procedimentos que a gente está utilizando, a gente consegue mensurar os dados, se a gente quiser mensurar os dados, não precisa colocar eles em gráficos, com a graça de Deus, mas tem um acompanhamento um pouco mais... Eu diria que o resultado é mais importante, no sentido de que eu tenho algum tipo de... Eu não sei se necessariamente... Eu deveria, né? Pelo menos olhar para o controle que a minha intervenção tem sobre a vida do indivíduo e sobre os resultados clínicos. Esse foi um dos cortes do Pareamento. Se você chegou até aqui, deixa um like. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm um interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.